humildade e hospitalidade. Aqui também nós vimos que Filipe recebeu de um anjo a orientação para ir a tal caminho, porque lá em tal caminho estava um homem que precisava de ajuda. Precisava de ser amparado em sua penúria de conhecimento. E lá foi, num trabalho de acolhimento a um irmão que não era daquela região, que era distante, mas que estava interessado em entrar em contato com a palavra de Deus. Sendo assim, lá foi o nosso Filipe fazer esse trabalho. E aí vimos, não é, que aquele homem poderoso estava de carro e Filipe a pé. No entanto, era ele, Filipe, na sua humildade, que conseguiu levar o amparo àquele irmão. Então, aqui, repetindo esse subtítulo, humildade e hospitalidade, vamos ter uma grande lição de Jesus. Não é uma parábola, é uma passagem da onde ele vai tirar uma lição. Observando, diz Lucas. Sim, estamos no capítulo 14 de Lucas. E vamos, então, hoje começar no versículo 7, ok? Versículo 7. Observando, diz Lucas, como escolhiam os primeiros reclinatórios, vamos lembrar que nas refeições não haviam cadeiras, haviam reclinatórios. Então, a pessoa não ficava assim sentada, ela ficava reclinada, ok? Reclinada. Então, observando como escolhiam os primeiros reclinatórios, contava para os convidados, bom, isso aconteceu foi uma passagem, mas sim, ele conta uma parábola, não é uma história. Ele dá uma orientação, ele não fala do Senhor, de servos, não cria uma história. O que ele faz é falar sobre como devemos proceder. Mas como é algo que ele fala e tem um fundo moral, com certeza, porque aqui vai se tratar de humildade, o quanto ela nos é valiosa virtude, ele diz parábola, ok? Quando for convidado por alguém para as bodas, qualquer, vamos dizer assim, cerimônia ou festa onde há um anfitrião e os seus convidados, ok? Então, nós vamos chegar nesse evento como convidado do anfitrião. Então, quando for convidado por alguém para as bodas, não te reclines no primeiro reclinatório. Quer dizer isso? Vamos pensar aqui como num casamento hoje em dia. Tem a mesa dos noivos, não tem? A mesa do pai dos noivos. Essas mesas que ficam mais próximas são de pessoas da família, não é isso? E as mesas mais distantes são as mesas de convidados secundários e terciários, se pode dizer assim, né? Então, ele diz, se nós fôssemos chegar, hoje em dia tem até o preciosismo de termos nome nas mesas, mas antigamente não havia nome nas mesas, as pessoas chegavam e iam sentando. Só, às vezes, havia a reserva para a mesa dos noivos, não é? Aqui é só a mesa da família do noivo, mesa da família. O resto da pessoa sentava onde queria. E, claro, as pessoas queriam sentar mais à frente, né? E ele diz, não te reclines no primeiro reclinatório. Por que não, ele faz essa orientação? Ele vai explicar. Para não acontecer, tendo sido convidado por ele, um convidado mais estimado que tu, vindo aquele que convidou o anfitrião a ti e a ele, chegando o anfitrião, te diga, dá o lugar a este. Bem constrangedor, não é? Estamos lá sentados, chega alguém que é muito mais próximo do anfitrião, então ele pede, olha, por favor, pode ceder o lugar para este meu parente ou esta pessoa mais próxima? Isto é muito constrangedor, a pessoa tem que sair, não é? É o que ele vai dizer agora. E então, com vergonha, voltes a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo,
sobe mais para cima ou vem mais para perto da mesa, não é? Dos anfitriões. Então será uma glória para ti diante de todos os convidados. E aí ele traz a conclusão moral desse ensinamento, que é porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e todo aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Esse diminuir a si mesmo é uma posição de humildade. Muitas pessoas julgam o humilde como uma pessoa, talvez, sem brilho, sem mérito, não é? Porque ela está procurando o quê? Não ficar à caça de estar sempre nos holofotes ou exposto. Não, não tem essa necessidade. Então, muitas vezes passa por uma pessoa obscura. Obscura. E ele vai dizer o quê? Os últimos serão exaltados. Os que se colocam exaltados como? Pela sua virtude. Essa exaltação não é exaltação pelo olho do outro encarnado, porque isto muito provavelmente não vai acontecer. Essa exaltação é uma exaltação da virtude por parte da lei divina, porque estarmos cumprindo com as leis de Deus. Na virtude, vejamos que a questão de senta na frente, senta atrás, isto é simplesmente um sinal de virtude, ok? Um sinal de virtude. Ah, é porque a pessoa fez isso que ela é virtuosa? Bom, se ela fez isso pensando em se destacar pela pseudo-virtude da humildade, isso não é virtude, é? Porque no fundo o que ela queria mesmo era ser destacada. Né? Mas é aquela história, nós não sabemos o que se passa no coração de um ser humano, sabemos? Quem é que sabe o que se passa em segredo? Porque Jesus fala isso, não é? O que se passa no coração do ser humano é o que se passa em segredo. Mas Jesus diz que Deus sabe tudo o que se passa em segredo. Então, aqui é claro que Jesus não vai trazer os casos premeditados de virtude fake, não é? Não, aqui existe uma sinceridade no sentido da pessoa se esforçar em abrir mão de algo que no fundo ela quer. Quem não quer? Não é? Quem é que não quer se sentir bem visto? Não é? Quem não quer se sentir bem visto? Olha que bonito, Roberta. Você está vendo como é que você está cheia de luz em volta de você? Bonitinho, né? Deve ser feito, gostei. Está muito, muito bonito. Deve ser a sua virtude. Esse efeito ali produzido. A janela. Está batendo a luz, o sol, e está chovendo um pouco. Acho que está chuviscando também. Mas não, tudo bem. Olha só, é isso, não é? É algo que seja mesmo. Ah, mas então quer dizer que a pessoa que faz isso ela é humilde? Não, quer dizer que a pessoa que faz isso está se esforçando na virtude. Ela está se esforçando. Não, eu não devo fazer isto, porque eu só estou querendo mesmo me afirmar como importante. Isso é muito imaturo, não é? É imaturo mesmo. Sendo assim, é um esforço que fazemos em não tomarmos decisões imaturas, o que muitas vezes nos exige muito. Quando nos sentimos pessoalmente ofendidos, como é que fulano pode pensar disto de mim? Simples, pensando, não é? Mas isso é um pensamento de quem? De fulano. Mas eu sou o que fulano está dizendo? Não, é claro que não. Então, que bom. Não é? Que é fulano que está pensando mal de mim e que não é o que realmente eu sou. Podia ser o contrário, não é? Eu podia não ser uma boa pessoa e fulano está pensando bem de mim. Isto ia ser muito pior. Isso que ia ser mesmo mal. Mas não. Fulano está pensando mal de mim e isto é uma injustiça. Que bom! Nós estamos sendo justiçados por outro ser humano. Isto é um grande nosso sistema. Ou seja,
Isso já é algo a mais. Por quê? Porque por muito tempo nós não nos esforçávamos, né? Fazíamos, íamos seguindo e fazendo o que dava vontade de fazer, há uns tantos séculos atrás. Hoje nós queremos nos esforçar em fazer boas escolhas. Boas escolhas em que a gente diga assim, Jesus aprovaria o que eu estou fazendo? Ah, Jesus aprovaria o que eu estou fazendo. Ok, talvez ele não me desse nota 10, mas eu estou me esforçando. Não é? Isso é realmente algo que nós estamos já conseguindo fazer e que até alguns séculos atrás nos era muito difícil. Que bom. E aí ele não acaba aqui. Ele continua no versículo 12. E dizia também ao que havia convidado. Então, ele teve um ensinamento para o convidado e depois teve um outro ensinamento para o anfitrião, para aquele que convidava. E disse assim, aqui no versículo 12 do capítulo 14. E dizia também ao que havia convidado: quando preparardes um almoço ou uma ceia é um jantar, não é? É um jantar num horário mais tarde. Não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Mas isso é por quê? Porque ele está falando mal da família? Não. Vejamos bem o motivo que Jesus vai nos trazer sobre isso, ok? Para não suceder que também te convidem de volta e sejas recompensado. Então, muitas vezes nós temos assim na vida social, não temos? Nós convidamos e depois aquele que convidamos nos convida. E ficamos lá. Eu convido, outro convida, eu convido, outro convida. Mas aí, qual é o mérito que existe? Qual é o mérito que fica no final disso? Nenhum. Por quê? Porque estamos dando, mas também estamos recebendo a contrapartida. O que fica para receber depois disso? Nada. Né? Nós demos, mas depois já recebemos. Vamos receber alguma coisa depois? Não. Já está ali, já está tudo resolvido. E o que ele diz? No versículo 13. Mas, quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos e cegos. E serás bem-aventurado, porque não tem esses como recompensar-te, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Vai ser na terra isso? Não, não vai ser, porque eles não têm como retribuir. Isso quer dizer que nós não devemos convidar a família? Não, de jeito nenhum. Vamos continuar convidando e participando deste movimento social, de convidarmos amigos e sermos convidados. Ótimo, ok. Mas nisso ficamos no 0 a 0, certo? Mas está valendo, porque nós amamos isso. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer ações sociais, certo? Abraçar uma causa, ajudar, porque aqui ele está dizendo, existem irmãos nossos que não têm como retribuir, e que muitas vezes, porque não tem como retribuir, já que o movimento social não é esse, eu convido e me convidam, eu convido e me convidam, mas aquele ali não tem como retribuir, sequer é meu amigo, para eu fazer este movimento. Mesmo que eu tenha um amigo que não possa retribuir, mas aqui ele fala para irmos o quê? Além. Podemos abraçar uma causa? Podemos ajudar uma causa, uma obra do berço, uma cesta básica. Muitas instituições ajudam pessoas. E aí oferecemos, nem uma cesta inteira, mas oferecemos alguns quilos de alimento por mês, né? Ou entramos em ações de benemerência. Eu não posso contribuir com nada, mas eu posso participar de uma equipe que arruma as cestas, não é? Que monta as cestas, que vai lá no dia do mês e monta as cestas vou dizer assim, não são ofertas. Estou pensando só em palavra evangélica. Oferta, dádiva, doação. Muito obrigada. Esse é algum espírito evangélico que está dizendo oferta, dádiva. Assim, não é essa palavra. Doação, obrigada.
Bom, não posso contribuir materialmente, mas posso contribuir com o meu trabalho. Não é? Também posso fazer isso. Posso contribuir num dia na distribuição, se eu não puder estar montando as cestas. Eu posso contribuir, isso é só um exemplo. Existem muitos trabalhos de voluntariado, às vezes até não no movimento espírita, não é? Trabalho no Hospital do Câncer Infantil, ler para idosos num asilo, não é? Então, podemos estar fazendo, sempre buscando o quê? Trabalhos que já estejam estruturados. Nada de sairmos por aí fazendo pessoa física, ok? Por favor. Por quê? Porque aí vamos num grupo que tem todo um amparo, que já está, vamos dizer assim, já está na estrada. E nós nos somamos a isso. Né? Então, já há todo um grupo de espíritos e um grupo de encarnados e nos juntamos a esse trabalho. E tem trabalhos inúmeros. Em todas as instituições da sociedade, nós vamos encontrar grupos de trabalho de amparo às mais diferentes necessidades que existem na nossa sociedade. Acho que é bem isso aqui que Jesus... Por quê? Porque nada disso, o trabalho voluntariado, não é? Ele não é remunerado de forma alguma. Então, não há nenhum tipo de retribuição. Mas há um salário que é o melhor salário do mundo, não é? Que é o salário de nos sentirmos felizes por estarmos cooperando, ajudando, de alguma forma minorando, diminuindo a dor ou o sofrimento de quem quer que seja. Ah, mas é só um. Mas é uma pessoa. Uma pessoa é uma joia, é um valor inestimável. Não vamos nos prender, por favor, à quantidade. Ok? Ah, mas foram 10 ou 10 mil? Foi 1 ou 1 milhão? Deus não conta com isso. Estamos fazendo o nosso melhor. É isso que importa. Lembram do óbolo da viúva? O que ela tinha? 2 moedinhas. Era tudo o que ela tinha. E ela deu tudo o que ela tinha. Ah, mas era tudo. Era tudo que ela tinha. Jesus destaca isso. Chega o homem rico e joga um montão de moedas no gasofilácio, que era de metal, para que quando fossem jogadas as moedas fizesse barulho e exatamente exaltasse aquele que doava. Então, é aquilo que nós vimos, não é? A pessoa querer se sentir o quê? Tinha humildade nisso? Não, ela queria ser reconhecida como aquela que contribuía e dava muitos recursos para o templo. E chegava lá e aquelas moedinhas todas no gasofilácio. Chegou a viuvinha, nem barulhinho não fazia, de tão pequenininha que era a moedinha. Jesus ali dizendo que aquela que aquela mulher tinha dado muito mais do que aquele homem que jogou muitas moedas. Por quê? Porque ele tinha dado do que sobrava. E ela tinha dado do que iria lhe faltar. Ela tinha dado mesmo tudo o que ela tinha. Então, vamos ver que esta questão de quantidade é mesmo o que Deus não vai contar. O que ele vai contar é da nossa predisposição em estarmos nos doando. Seja para o nosso irmão, que não conhecemos sequer às vezes pessoalmente, mas ou passamos a conhecer com o trabalho voluntário, seja aquele irmão da nossa família, não é? Seja, porque às vezes nós também vamos contribuir com a nossa paciência, com o nosso tempo. Também são contribuições importantes que os mais próximos vão precisar de nós. Não vamos pensar que apenas aqueles que não têm nada e que, de repente, nos são desconhecidos são aqueles que vamos ajudar. É o próximo mais próximo, não é? É o próximo mais próximo. Ninguém está na nossa vida por acaso. Todos os nossos afetos, familiares, amigos, existem ligações de nós para com eles que, vamos dizer assim, não são fortuitas, não é? E, às vezes, os nossos amigos ou familiares podem não estar bem, mas, às vezes, pode ser que sejamos nós, não é mesmo?
Não é só o outro que não fica bem. Não é só o outro que precisa. Que seja de compreensão, que seja de um abraço. Quando todos apontam o dedo. Então, quando preparardes uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos e cegos. Existem pobres, mutilados, coxos e cegos morais ou só físicos? Também existem pobres, mutilados, coxos e cegos do coração, do entendimento, que também precisam da nossa caridade. E serás bem-aventurado. Por quê? Porque esses não têm como recompensar-te. É bem a parábola do bom samaritano, não é? Que Jesus conta, de um homem que tinha sido assaltado, tinha sido espancado e deixado nu na estrada. E passa um homem do templo, e passa um fariseu, e passam ao largo, quando vem o caído, e passa então o samaritano, que não era judeu, que era muito mal visto pelos judeus, lembrando que a Samaria é aquela região entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul. E Jesus estava sempre atravessando a Samaria, não é? Porque ele ia Galileia, Judéia, Galileia, Judéia, Galileia, Judéia. Os samaritanos eram muito mal vistos. E Jesus conta esta parábola para destacar o quê? Que não foi uma pessoa do templo, uma pessoa muito bem posta na sociedade judaica. Quem ajudou aquele homem, quem teve compaixão para com ele, foi um samaritano. Tanto que a parábola é a parábola do bom samaritano, não é? Foi lá, resgatou aquele homem caído, levou para uma estalagem, ali já cuidou na estrada, não é? Com os recursos que ele tinha, levou na estalagem, deixou dinheiro para o dono da estalagem, porque ele precisava seguir viagem, mas depois voltaria. E se o dono da estalagem gastasse mais, que ele depois reporia tudo o que houvesse sido gasto. Então, isto é caridade. Ele conhecia aquele homem? Não. Aquele homem teria como recompensá-lo? Em nenhum momento da parábola ele estava interessado nisso. Ele estava simplesmente interessado em ajudar. Pois serás recompensado na ressurreição dos justos.